Vejam, irmãos, vejam que forte. Vejam que o Santo Padre, o Papa Francisco, alertou. Somente Cristo crucificado nos salvará dos demônios que nos fazem deslizar lentamente para a mundanidade, salvando-nos até mesmo da insensatez, da qual fala São Paulo aos Gálatas, e da sedução. Foi o que afirmou o Papa Francisco em uma missa celebrada na capela da casa da Santa Marta, ao inspirar sua homilia do Evangelho de Lucas, onde Jesus diz: "Mas é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios. Então chegou para vós o reino de Deus." O pontífice exorta ao exame de consciência e às obras de caridade, aquelas que custam, mas que nos levarão a ser mais atentos e vigilantes para que não entrem em astutos personagens, ou seja, demônios. O Senhor, explica o Papa, pede para sermos vigilantes, para não cairmos em tentação. Por isso, o cristão está sempre em vigilância, vigia, está atento, como um sentinela. O Evangelho fala da luta entre Jesus e o demônio e de alguns que disseram que Cristo tinha a permissão de Beelzebul para expulsá-lo. Jesus não conta uma parábola, observa o Papa, mas diz uma verdade quando o espírito impuro sai do homem. Vagueia por lugares desertos, buscando um repouso, e não o encontrando, decide retornar para a casa de onde saiu, onde habita o homem livre. Então o demônio decide trazer consigo outros 7 espíritos piores do que ele, de forma que também a condição daquele homem fique pior do que antes. Precisamente a palavra pior, evidência, o pontífice, tem tanta força nesta passagem porque os demônios entram na surdina, começam a fazer parte da vida, também com as suas ideias e suas inspirações, ajudam aquele homem a viver melhor e entram na vida do homem, entram em seu coração e por dentro começam a mudar este homem, mas tranquilamente, sem fazer barulho. É diferente. Este modo é diferente daquele que da possessão diabólica, que é forte, e esta é uma possessão diabólica um pouco mais de salão. Digamos assim, é isto que o diabo faz lentamente em nossa vida, para mudar os critérios, para levar-nos à mundanidade, mimetizando-se em nosso modo de agir. E nós dificilmente nos damos conta. É assim aquele homem, liberto de um demônio, torna-se um homem prisioneiro, o homem oprimido pela mundanidade. E isto é aquilo que o diabo quer a mundanidade. A mundanidade, por outro lado, é um passo diante da possessão do demônio, acrescenta Francisco. É um encantamento, é uma sedução, porque é o pai da sedução, enquanto o demônio entra tão suavemente, educadamente e toma posse das nossas atitudes. Explica o Papa. Os nossos valores vão do serviço a Deus, à mundanidade. Assim nos tornamos cristãos mornos, cristãos mundanos, como uma mistura, o que o Papa chama de salada de frutas, entre o espírito do mundo e o espírito de Deus. Tudo isso nos afasta do Senhor. Francisco responde então à questão do que fazer para não cair e para sair de tal situação. Reafirma o tema da vigilância sem assustar, com calma. Vigiar significa entender o que acontece no meu coração. Significa parar um pouco e examinar a minha vida. Sou cristão? Eu educo mais ou menos bem meus filhos? Minha vida é cristã ou mundana? E como posso entender isso? A mesma receita de Paulo: olhar para Cristo crucificado. A mundanidade só vê onde esta destrói diante da cruz do Senhor. E este é o propósito do crucifixo em nossa frente. Não é um ornamento, é exatamente o que nos salva desses encantamentos, dessas seduções que nos levam à mundanidade. O pontífice exorta a nos perguntarmos se olharmos para o Cristo crucificado, se fazemos a via sacra para ver o preço da salvação, não só dos pecados, mas também da mundanidade. Então, como eu disse, o exame de consciência é para ver o que ocorre, mas sempre diante do Cristo crucificado, a oração. E depois fará bem fazer-se uma fratura, não nos ossos,
uma fratura nas atitudes confortáveis, as obras de caridade. Estou confortável, mas vou fazer isso, que me custa? Visitar uma pessoa doente, ajudar alguém que precisa. Não sei, uma obra de caridade. E isso rompe a harmonia que procura fazer esses demônios, esses 7 demônios, com o chefe, para fazer a mundanidade espiritual.